Você já viu uma raiz de mandioca grossa saindo do chão, bem ali na superfície, e ficou na dúvida? Arrancou fora achando que era erro seu? Ou jogou terra por cima tentando esconder o que estava acontecendo? Muita gente faz isso. E muita gente perde uma planta boa por causa de um movimento que não precisava ser feito. Hoje eu vou te explicar o que de fato está acontecendo quando a raiz da mandioca aparece acima da terra. O que isso significa? Quando é algo bom. E quando, aí sim, você precisa agir. Porque nem tudo que parece errado é errado. E na roça, aprender a ler o que a terra está mostrando faz toda a diferença. Mas antes de entrar no assunto, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já reparou que a mandioca parece ter vida própria? Que ela faz coisas que a gente não pediu e mesmo assim dá certo? É justamente sobre isso que a gente vai falar hoje. E no final, você vai entender por que esse detalhe que parece pequeno diz mais sobre o seu solo do que qualquer análise de laboratório. Vamos começar pelo começo. A mandioca é uma das plantas mais resistentes que existe. Ela suporta calor, seca, solo pobre. Mas ela não é burra. Ela sente o que está acontecendo embaixo da terra. E quando alguma coisa muda ali, ela reage. Uma dessas reações é justamente a raiz aparecer na superfície. Agora, antes de você achar que isso é sinal de problema, precisa entender uma coisa importante. Existem dois motivos diferentes para a raiz aparecer. Um deles é bom, o outro pede atenção. Saber distinguir os dois é o que vai te poupar de estragar uma lavoura saudável. O primeiro motivo, e o mais comum, é que o solo está se expandindo. Isso mesmo. O solo está vivo, está crescendo por dentro e a raiz está acompanhando esse movimento. Parece estranho? Então deixa eu explicar do jeito que faz sentido para quem trabalha na terra. Pensa no seguinte. Você já viu um bolo crescer dentro do forno? Quando a massa está boa, com fermento ativo, ela cresce e começa a transbordar pela lateral da forma. Não é erro. É sinal de que a receita deu certo. Com o solo acontece algo parecido. Quando tem vida dentro da terra, quando tem matéria orgânica se decompondo, quando minhoca está trabalhando, quando o fungo está atuando, o solo se torna mais poroso, mais solto, mais cheio de espaços. Ele literalmente se expande. E a raiz que estava enterrada a 10 centímetros começa a aparecer porque o solo ao redor dela cresceu. Isso é sinal de solo vivo. E solo vivo é exatamente o que todo agricultor quer ter, mesmo que nem sempre saiba reconhecer quando ele aparece. Agora você deve estar pensando, mas se o solo está crescendo, por que a raiz fica exposta? Por que não cresce junto? Boa pergunta. E aqui está a resposta que pouca gente sabe. A raiz da mandioca cresce para baixo e para os lados, em busca de água e nutrientes. Quando ela já encontrou o que precisava, ela para de crescer naquela direção. O solo, por outro lado, continua se expandindo em cima dela, ao redor dela. Mas a raiz já está estabelecida. Então, o que acontece é que a camada superior do solo vai ficando mais fofa, mais alta, e a raiz vai aparecendo. Não porque ela subiu, mas porque o chão ao redor mudou. É como se você enterrasse uma pedra, e com o tempo, a terra ao redor fosse ganhando volume por causa de folhas caindo, bicho trabalhando, chuva misturando matéria orgânica. A pedra continua no mesmo lugar, mas parece que ela subiu. Essa imagem ajuda a entender? Agora eu preciso te dizer uma coisa que vai mudar a forma como você olha para a sua roça. Existe um pesquisador chamado William Albrecht, que passou décadas estudando a relação entre a qualidade do solo e a saúde das plantas. Ele dizia que uma planta saudável é o reflexo de um solo saudável, que a planta não mente, que se você quer saber como está o seu solo, observe como a planta está se comportando, não o que você fez, o que a planta fez. Albrecht não falava especificamente de mandioca, mas o princípio vale para ela. Quando a raiz aparece na superfície num solo que está se expandindo, a planta está te dando uma informação. Ela está dizendo, olha o que está acontecendo aqui embaixo. Esse solo está acordado. E aí vem a parte que muita gente erra.
Vendo a raiz exposta, a primeira reação é entrar com enxada, cobrir tudo de terra, compactar de novo. E com isso, você desfaz justamente o trabalho que a terra levou meses para fazer. Você está encerrando um processo que estava indo bem. Não faça isso. Se a raiz apareceu por causa de solo em expansão, a melhor coisa que você pode fazer é observar. Ver como a planta está. Se as folhas estão verdes, se o caule está firme, se não tem sinal de doença. Se tudo isso estiver bem, aquela raiz exposta não é problema. É resposta. Agora, aqui é onde eu preciso abrir um parêntese importante. Porque existe um segundo motivo para a raiz aparecer, e esse sim exige atenção. Quando o solo está sendo levado pela chuva, quando está havendo erosão, a terra some de cima da raiz. Não porque cresceu, porque foi embora. E aí a raiz fica exposta da mesma forma, mas por uma razão completamente diferente. Como distinguir uma coisa da outra? Presta atenção nesses 3 pontos. Primeiro, observe o que está ao redor. Se o solo está solto, fofo, escuro, cheio de vida, isso é expansão. Se o solo está compactado, seco, com sinais de sulcos feitos pela água da chuva, provavelmente é erosão. Segundo, observe as outras plantas ao redor da mandioca. Ervas daninhas, capim, qualquer coisa que esteja crescendo perto. Se elas também estão com a raiz exposta, é sinal de que a terra está sendo levada, não que está crescendo. Terceiro, observe a raiz em si. Se ela está verde, ainda viva, sem marcas de sol direto ou ressecamento, provavelmente ficou exposta há pouco tempo por expansão do solo. Se ela está com a casca seca, rachada, escurecida pelo sol, ela está exposta há mais tempo e pode estar sofrendo. Agora que você já sabe distinguir, vou falar sobre o que fazer em cada caso. Se for solo em expansão e a raiz está saudável, não faça nada. Continue capinando normal. Continue com sua rotina de manejo, mas evite compactar o solo. Não entre com maquinário pesado em cima. Não pise excessivamente no entorno da planta. Deixe a vida continuar. Se quiser ajudar o processo, pode adicionar uma camada leve de cobertura morta sobre a raiz exposta. Palha seca, folhas, resto de capim. Isso protege da exposição direta ao sol, sem compactar o solo. É como colocar um cobertor fino. Protege, mas não sufoca. Se for erosão, aí a conversa é diferente. Você precisa agir em 2 frentes. Primeira, cobrir a raiz exposta com terra boa, fértil, e compactar levemente só ao redor, sem apertar demais. Segunda, e mais importante, resolver o problema da erosão. Isso pode envolver criar curvas de nível no terreno, plantar outras espécies para segurar a terra, ou aumentar a cobertura do solo com palhada. Erosão não é problema que se resolve no ponto, ela volta. E cada vez que volta, leva mais terra junto. Aqui eu preciso pausar e te contar uma história. Tinha um homem que eu conheci há muitos anos atrás. Trabalhador, dedicado, tinha uma roça de mandioca que era bonita de se ver. Em determinado ano, depois de uma chuva forte, ele foi olhar a lavoura e ficou assustado com a quantidade de raízes aparecendo na superfície. Pensou que tinha feito algo errado, que o plantio tinha sido mal feito. Sem pensar muito, ele chamou os filhos e, juntos, passaram a tarde inteira cobrindo tudo de terra. Capinaram, reviram o chão, foram de leira em leira. No dia seguinte saiu aliviado. Achava que tinha resolvido. Mas o que ele tinha feito, sem saber, era cobrir e compactar um solo que estava no melhor momento da sua vida. Naquele ano específico, as chuvas tinham sido boas. Tinha entrado bastante matéria orgânica vinda de uma mata próxima. O solo estava fervendo de vida. E ele apagou tudo isso com a enxada. A colheita veio fraca naquele ano. Ele nunca entendeu por quê. Atribuiu ao tempo. Mas o tempo tinha feito a parte dele certinho. Quem tinha errado era ele. Com boa intenção, mas sem o conhecimento que faz a diferença. Essa história não é para culpar ninguém. É para mostrar que na roça, às vezes o maior erro não é não agir. É agir quando não precisava.
Agora deixa eu te falar de algo que vai além da mandioca. O que a gente viu até aqui, esse processo de solo se expandindo, de raiz aparecendo como sinal de vida, faz parte de algo maior. Faz parte da saúde do solo como um sistema vivo. E entender isso muda como você cuida da sua terra. Um solo saudável tem o que os pesquisadores chamam de biota ativa. Isso quer dizer que ele está cheio de seres vivos microscópicos, fungos, bactérias, nematóides benéficos, além de organismos maiores como minhocas e insetos. Todos esses seres trabalham juntos, decompondo matéria orgânica, liberando nutrientes, criando canais de ar e água dentro da terra. Quando esse sistema está funcionando, o solo naturalmente se torna mais poroso, mais leve, mais rico, e sim, ele se expande. Estudos feitos em solos tropicais, especialmente no Brasil, mostram que solos com alta atividade biológica podem ter até 30% mais volume de poros do que solos compactados. Isso significa que eles armazenam mais água, têm melhor drenagem e oferecem mais espaço para as raízes crescerem. E quando um solo assim encontra uma planta como a mandioca, que já é adaptada a condições difíceis, o resultado é uma combinação muito poderosa. Mas aqui vem a parte que precisa de atenção. Esse sistema é frágil. Pode ser destruído em horas com práticas que parecem normais. Compactação excessiva, uso indiscriminado de veneno, queimada, aragem profunda feita na hora errada. Tudo isso mata a biota do solo. E quando a biota morre, o solo morre junto. Fica duro, seco, incapaz de se sustentar. E aí, quando a próxima chuva forte vem, ele não tem estrutura para segurar a água. Ela escorre pela superfície, levando a camada fértil junto. E o agricultor fica olhando para a lavoura magra sem entender o que aconteceu. A raiz de mandioca aparecendo na superfície pode ser a primeira pista. O primeiro sinal de que o solo está respondendo ou de que ele está pedindo socorro. Saber a diferença é o que separa quem cuida da terra de quem apenas usa ela. Antes de terminar, eu quero te deixar com um pensamento. Na roça, a gente aprende desde cedo a desconfiar do que não entende, a cobrir o que está exposto, a consertar o que parece errado. Essa prudência é boa. Ela vem da experiência de quem já perdeu colheita, já sofreu prejuízo, já viu o tempo virar. Mas existe um tipo de sabedoria que vem de observar antes de agir, de esperar um dia, olhar bem, entender o que a planta está comunicando. E aí, com calma, decidir se é preciso fazer alguma coisa. A terra fala, nem sempre de um jeito que a gente foi ensinado a ouvir, mas ela fala. Essa raiz grossa aparecendo na superfície pode ser ela dizendo: estou bem, estou crescendo, estou viva. Na próxima vez que você ver isso acontecer na sua roça, para um momento antes de pegar a enxada, olha para o solo, olha para a planta, respira e deixa a terra te dizer o que ela precisa. Porque às vezes o melhor manejo é esse: saber quando não mexer. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor a sua lavoura, te peço uma coisa simples. Clica em inscrever-se no canal. Aqui a gente fala de roça do jeito que a roça merece ser falada. Com respeito, com experiência e com verdade. Sem complicar o que é simples. Sem simplificar o que precisa de atenção. Até o próximo.